Alô, alô, meu amigo, estamos ao vivo aqui nos estúdios da TV da Cidade. Clebinho, fica esperto, meu irmão. Você pisou na bola hoje aqui com a gente, não tem problema. Fica que vai ter a tua também, tá? Não tô falando com você que tá me vendo, não. Tô falando com o Clebinho, que é câmera. É barará, parará, isso mesmo. Ó, o Adolfo e eu vamos te pegar, meu irmão. Fica esperto. Olha só, obrigado pela audiência, obrigado pela participação, você que acompanha a TV da Cidade, você que acompanha e inicia agora o programa Luciano Varenga Debate. Quero mandar um grande beijo à Rita, professora de matemática, trabalha comigo lá na Unirp. Quero mandar um beijo para a Luciana, minha xará, que me acompanha todos os dias, ao vivo aqui na TV da Cidade. Um grande abraço, Luciana. Quero mandar um abraço também ao pessoal do Mercadão Municipal, Tadal, toda a galera do Mercadão Municipal que nos assiste também todos os dias. O negócio é o seguinte, tem o tema do programa de hoje é o maníaco da marreta aqui em Rio Preto ou a violência sem explicação. Jair, baixou os dois vídeos? Isso, então tá bom. O Jair vai colocar para você uma matéria feita pela TV Tem a respeito desse crime que chocou a cidade de São José do Rio Preto. Pode soltar, Jair. A polícia faz buscas pelo autor do crime que virou motivo de medo para milhares de famílias de Rio Preto. Um homem que até agora não foi identificado tentou matar duas jovens que a princípio não se conhecem a golpes de marreta. Os investigadores dizem que não há motivo para pânico, mas ainda não há pistas de quem fez isso. O delegado responsável pelo caso já tem algumas pistas e, por enquanto, descarta que o agressor seja um maníaco. Apesar das vítimas não se conhecerem, ele aponta uma hipótese para os crimes que aconteceram no mesmo bairro. A principal suspeita é que uma das vítimas seria o alvo. A gente acredita que seja uma, não queremos divulgar ainda. A gente acredita que sabe qual delas. E a segunda foi só uma testemunha que presenciou e acabou virando vítima. O primeiro ataque foi a Evelyn Andresa Reis, de 15 anos. Ela passeava com o cachorro quando foi atingida. A família da adolescente não conseguiu entender o que aconteceu. É uma injustiça. Como é que faz isso com as pessoas inocentes, na traição? É difícil, minha filha, é difícil. A gente que tem família. A outra vítima foi Grace Pereira de Brito, de 23 anos. Segundo a irmã, que prefere não mostrar o rosto, ela foi surpreendida quando estava em frente de casa por um homem desconhecido. A gente já percebeu que foi uma coisa intencional, veio para matar mesmo, não foi uma coisa assim acidental não. Ela falou que nunca tinha visto ele na vida dela, nunca viu, não sabe quem é. Os ataques deixaram os moradores do bairro, que fica na região norte, assustados. Enquanto não achar esse cara aí, a gente não vai ter sossego, né? A gente tem que desvendar isso daí, né? Achar esse cara o mais rápido possível. A adolescente está internada em estado grave na UTI do hospital de base e respira com a ajuda de aparelhos. Também é grave o quadro da jovem de 23 anos, que está na UTI da Santa Casa de Rio Preto. Quem tiver qualquer informação sobre o agressor deve ligar para a polícia. Não precisa se identificar. Olha só, tem coisas que não possuem explicação, tá? Violências como essas não podem ser explicadas, tá? Então não adianta vir com papo, o cara foi abusado quando era criança, não mamou na mãe, tananã, tananã, tananã. Esse tipo de violência, esse grau de gratuidade, né? Esse ponto a que chega uma pessoa contra uma outra qualquer, uma outra pessoa desconhecida, um anônimo, uma pessoa contra quem o agressor nada tem contra. Nada justifica esse tipo de crime. Nada justifica esse tipo de violência. Então, antes que surjam, né, alguém dizendo que a pessoa tem um trauma, que ele é um desnaturado, né, que toma remédio, parará, essa situação, esse crime não tem explicação. Uma pessoa que ataca uma outra a golpes de marreta é alguém que já está fora de qualquer parâmetro civilizacional. É uma pessoa que está além de qualquer tentativa de recuperação. É uma pessoa que está além de qualquer justificativa. Não há lugar para pessoas como essas no convívio social. Uma pessoa que mata uma outra a marretadas não é alguém desequilibrado.
é alguém que está à margem completamente da civilização. É alguém que no convívio com as pessoas, que no convívio em sociedade, não entende o outro como alguém, não entende o outro como uma pessoa, não entende o outro como um semelhante. Tô na 1, Jair. Essa é a grande diferença, tá, entre aqueles crimes que são crimes cometidos por uma série de razões, tá, crimes que são aceitáveis no sentido de que a sociedade pode entendê-los, assimilá-los, desses outros, como esse, aqui em Rio Preto, de alguém que dá marretadas numa pessoa. Não é possível que nós compreendamos isso e nem é possível e nós nem devemos tentar compreender. Não é o caso de tentar compreender. É algo que escapa a qualquer compreensão. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para que nós não corramos o risco, tá, de justificarmos o injustificável. De nós não devemos correr o risco de tentarmos dar uma explicação a alguma coisa que foge qualquer tipo de explicação. Agora, uma coisa me parece importante de se dizer. Há um contexto de violência, há um contexto de desrespeito pela vida, há um contexto de desrespeito pelo outro que extrapola qualquer razoabilidade. Em 1 minuto eu volto para continuar falando sobre isso. Para garantir a minha comissão, eu molho a mão mesmo. Eu simplesmente molho a mão. Qual o problema? Quer saber? Eu molho a mão até para furar fila. Quem molha a mão não tem vergonha na cara. Chega de corrupção. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack, é possível vencer. No Brasil, mais de 5.000 crianças morrem todos os anos e mais de 100.000 são hospitalizadas por causa de acidentes. Só um pouquinho. Aprenda a prevenir acidentes com crianças. Acesse www.criançasegura.org.br. Por que a gente doa no Natal? Porque é muito importante ajudar as pessoas. A gente já precisou muito, né, filho? Mas agora já estamos melhorando. Nesse Natal, ajude quem mais precisa de você. Acesse lbv.org/doe, clique em doar e pronto. Você acabou de mudar a vida de mais uma família. Já doou? Olá, meu amigo, minha amiga, obrigado pela audiência. Você que acompanha o programa Luciano Alvarenga Debate, o maníaco da marreta em São José do Rio Preto, e falava no bloco anterior sobre o injustificável de crimes como esses. Crimes como esses estão no universo da barbárie, da selvageria, e pessoas que cometem crimes como esses não são e não devem mais serem tratados como humanos no contexto civilizacional. Tá? São bárbaros, são pessoas selvagens, tá? Que nada justifica, nada pode explicar uma atitude dessa agressividade, desse tamanho contra uma outra pessoa. É interessante observar o seguinte: embora esse caso tenha acontecido aqui em São José do Rio Preto essa semana e chocou a cidade, está chocando a cidade, esses não são casos raros, não são exceções,
E esse quadro de violência, aliás, a violência contra a mulher, observe que as duas vítimas são mulheres. A violência contra a mulher é alguma coisa que vem aumentando consistentemente na sociedade brasileira nos últimos anos. É importante dizer isso. Eu separei um vídeo para vocês de alguma coisa extremamente parecida com essa que aconteceu poucos dias atrás em Mogi das Cruzes, no Vale do Paraíba. O Jair vai soltar a matéria para você. Boa noite. O Jornal da Record de hoje começa com a prisão de um assassino em série. Após uma denúncia, a polícia chegou ao homem de 23 anos que sempre agia com violência na Grande São Paulo. Ele cometeu pelo menos 6 crimes nos últimos dias. Moradores de rua eram as principais vítimas. No vídeo gravado pelos policiais, a confissão. Por que você matou as pessoas? Não lembro. Como não lembra? Por quê? Não tem motivo. Não tem motivo nenhum? Em depoimento... Vai filmar ou vai só tirar foto? Jonathan Santana, de 23 anos, contou detalhes dos 6 assassinatos. Na maioria, ele usou um machado. O lado contrário, para eles se desacordarem, para eles sofrerem muito, entendeu? O rapaz foi preso nessa manhã em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, logo após matar 3 pessoas. Em menos de 30 minutos, ele decapitou um morador de rua e 2 mulheres. Maria Aparecida, que seguia para o trabalho, e Maria do Rosário, que fazia caminhada pela cidade. Essas imagens mostram Jonathan prestes a agir. A vítima, Maria do Rosário, passa ao fundo. Ele corre para trás do caminhão, comete o crime e foge neste veículo. A polícia militar chegou até o rapaz após a denúncia deste homem que prefere não se identificar. Percebi ele atrás de um caminhão de frente à empresa. Eu não sabia que ele estava matando a mulher. Eu pensei que estava querendo furtar alguma coisa do meu. Ele conta que o criminoso estava muito agitado. Eu fui até o veículo dele, anotar a placa do veículo, modelo, e logo acionei a viatura. A PM fez a prisão na casa de Jonathan, onde foram encontrados um machado e uma faca. Já sem as vestes do homicídio, né, que foi feito, com ele informando que estava fazendo uma manutenção no quarto dele. A princípio estava tranquilo. Também nessa semana ele fez outras 3 vítimas fatais, um morador de rua e 2 usuárias de droga. Na versão dele, o morador de rua não se integra ao sistema. O morador de rua não paga imposto e vive às custas das pessoas que trabalham. E por isso que ele decidiu assassinar moradores de rua. Segundo a família de Jonathan, no último mês ele começou a apresentar um comportamento estranho. Passou a ficar calado e a pesquisar muitas imagens violentas de decapitação na internet. A polícia acredita que ele tenha cometido outros crimes aqui na região. Ele teria dito que só nesta quarta-feira pretendia matar mais de 30 pessoas. No final da tarde, o criminoso foi levado ao IML para exame de corpo de delito. Os familiares das vítimas chegaram a passar mal. Difícil, cara. Triste. A família tá aqui, ó. Que sejam feitas justiça, né, cara? Que a vida não é brincadeira. Um outro morador de rua está internado em estado grave. Para a polícia, Jonathan agia com frieza, a ponto de ferir o próprio braço com o desenho de um machado. Na cidade de Mogi das Cruzes, a população está perplexa. A gente pensa que a gente está salvo, mas no fim, do nada aparece uma pessoa e sai matando todo mundo. Falando sobre violência, e essa violência, você acabou de assistir o vídeo de um assassino em Mogi das Cruzes. Lá ele matava a machadadas, aqui o outro matava a marretadas, ou seja, uma postura extremamente drástica, extremamente homicida, né, de alguém que já está fora de qualquer possibilidade de convívio civilizado. Esse cara de Mogi das Cruzes, vamos matar morador de rua, porque morador de rua está fora do sistema. Não apenas o morador da rua está fora do sistema. Esse cara que está cometendo esses crimes também. Agora, a questão que se coloca, que eu acho que é importante de discutir também, é o fascínio na sociedade contemporânea pela morte, o fascínio pelo horror, o fascínio pela mente criminosa. A Globo mesmo está passando, nestas semanas, veiculando todas as semanas, uma série, eu não lembro o nome da série, qual que você lembra, Jair, o nome da série que a Globo está passando?
que é um cara que também é um serial killer, né? Que é uma mente criminosa. Se você observa as séries de grande sucesso nos Estados Unidos, elas também envolvem seres criminosos, né? O Breaking Bad, tem outros, eu não lembro não, porque eu não acompanho muito séries americanas, mas enfim, você observa que há um interesse na sociedade, né? Há um grande interesse na sociedade por essa cultura da marginalidade, por essa cultura de morte, né? A cultura da morte, essa ambientação de horror, e as pessoas demonstram esse interesse pelo interesse que elas demonstram, seja por filmes, seja por séries, seja, por exemplo, um acidente de moto na rodovia, parte o corpo do cara na metade, a fila de carro imensa, aquela imensa fila para ver, né, aquela pessoa acidentada e da pior maneira possível. Então, quer dizer, as pessoas também guardam em si, não estou com isso justificando coisa nenhuma. A série da Globo, segundo o Jair está dizendo, é dupla identidade. Dupla identidade tem como personagem principal, tem como protagonista principal o serial killer. E quando você pega essas séries todas, o serial killer é o personagem principal, né? Então, assim, há na sociedade também uma espécie de bizarrice, um sentimento macabro que as levam a se interessar por esse universo. Agora, esse interesse por esse universo, evidentemente, não significa nada. Então a pessoa vai ser criminosa por causa disso? Não, não vai ser criminosa por causa disso. Não é criminosa por causa disso. Não é isso. Eu estou apenas descrevendo o que está em cena. Tá? Então cresce a violência contra a mulher, cresce a violência contra o idoso, cresce a violência contra animais domésticos, cresce a violência contra todo tipo de personagem urbano. Essas violências, a machadada, a marretada, né, o maníaco do parque, há alguns anos atrás também, que fez, e é até estranho a gente falar isso, né, porque é essa palavra que se descreve, fez sucesso. Você precisa ver ali, você viu ali no caso do maníaco de Mogi das Cruzes, a quantidade de repórteres em volta do cara, e o cara dando entrevista, quer dizer, é um momento de fama, o cara chega no presídio já com moral, ele já chega com, né, ele já chega com a bola alta. O cara já chega depois de ter dado 12 pontos de Ibope na TV aberta, quer dizer, já não chega como anônimo. Ou seja, esse paparazzi de reportagens em torno do criminoso é alguma coisa que também chama atenção. Eu volto em um minuto. Para garantir a minha comissão, eu molho a mão mesmo. Eu simplesmente molho a mão. Qual o problema? Quer saber? Eu molho a mão até para furar fila. Quem molha a mão não tem vergonha na cara. Chega de corrupção. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack, é possível vencer. No Brasil, mais de 5 mil crianças morrem todos os anos e mais de 100 mil são hospitalizadas por causa de acidentes. Só um pouquinho. Aprenda a prevenir acidentes com crianças. Acesse www.criançasegura.org.br. Por que a gente doa no Natal? Porque é muito importante ajudar as pessoas. A gente já precisou muito, né, filho? Mas agora já estamos melhorando. Nesse Natal, ajude quem mais precisa de você. Acesse lbv.org/doe, clique em doar e pronto. Você acabou de mudar a vida de mais uma família. Já dou. Olá,
Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com o programa Luciano Alvarenga Debate, ao vivo aqui na TV da Cidade, falando de violência. E falando dessa violência que fica à margem de qualquer explicação. Não há a menor possibilidade de nós imaginarmos que alguém que mata o outro a marretada, a machadada, que haja algum tipo de explicação para isso. Não há nenhum tipo de explicação para isso. Tá? Pessoas como essas precisam ser banidas do convívio social. Precisam ser banidas para sempre do convívio social. Não dá para aceitar que um sujeito como esse retorne ao convívio da sociedade. Isso não é possível, é inaceitável isso. É inaceitável porque a barbaridade do crime é justamente aquilo que coloca essa pessoa à margem do convívio social. Agora, eu tenho a impressão que, em alguma medida, esses casos todos, eles falam muito de nós. Eles nos explicam em larga medida. Me lembro que há 5 ou 6 anos atrás, quando a Suzane Richthofen matou os pais à paulada, né, matou os próprios pais à paulada, e a primeira discussão que emergiu, a primeira fala que emergiu, foi justamente o fato, mas como pode ela, uma garota rica, etc. e tal, fazer uma coisa dessa? Como se fazer uma coisa dessa fosse justificável no caso dos pobres. Também não é. Não é justificável nem num caso nem no outro. No caso da Suzane Richthofen, aliás, o elemento de fundo do assassinato está ligado a dinheiro. Está ligado à realização não possível de um relacionamento amoroso que os pais eram contra, os pais eram contra um relacionamento amoroso, e, ao mesmo tempo, os pais eram a barreira que impedia a Suzane Richthofen de realizar a vida amorosa e também acessar os recursos financeiros que a família possuía. Esses dois elementos se conjugam, né, no assassinato praticado por ela, pelo namorado e pelo irmão do namorado dela contra os próprios pais. Né? Então, situações como essa, o Alexandre Nardoni, que joga a própria filha de 7 anos de idade de um prédio à altura de 10 andares, né? Como que você lida com situações como essa? Como que você trata de situações como essa, senão a partir do fato de que essas pessoas são motivadas, ou num caso muito extremo, de matar alguém a machadada, e essa pessoa ela está completamente fora de qualquer perspectiva civilizada. Ou você explica situações como essa no sentido do Alexandre Nardoni, que mata a própria filha jogando do 10º andar, né, como uma motivação absolutamente desnaturada, desmedida, descontrolada, mas uma motivação que está ligada a uma cultura contemporânea que passa a ideia permanente de que as pessoas precisam realizar-se, realizar os seus intentos. Então, de repente, alguém acha que mendigo está fora num trabalho, eu preciso matá-lo. Então tem todo um discurso que nos empurra a ideia de que a gente tem que fazer as coisas, de que a gente tem que tomar uma atitude. E esses discursos, eles deitam raízes em todos e em todo o mundo, e de tal maneira que nós passamos a conviver. Olha só uma outra coisa que eu acho extremamente importante dizer. Os linchamentos, olha só, os linchamentos que cada vez mais e num número cada vez maior acontecem no Brasil e estão acontecendo muito. Muitos desses linchamentos nem estão sendo noticiados, tamanha é a barbárie, porque imagina só, um cara como aqui na região norte. Ou melhor, olha só, esses dias atrás um cara apareceu num vídeo, eu tô com o vídeo aí, não vou colocar porque esse vídeo é absolutamente horrível. O cara aparece, você pode ter assistido, o cara aparece por uma câmera, você aí, protetor dos animais, tananá, vocês acham que vocês são o quê? Parará, que não sei o quê. E atrás dele tem um cavalo, a uma distância de uns 4 metros dele. De repente ele vira para o lado do cavalo, o cavalo até leva um susto
E ele pega e dá um tiro no cavalo e o cavalo morre. Dá um tiro na cara do cavalo. Aí ele fala assim, vira para a câmera de novo e fala, quero ver vocês virem aí falar comigo e tal, da Sociedade Protetor dos Animais, etc. Isso é um nível de loucura, um nível de descontrole absoluto. Aí esse cara que matou o cavalo, a cidade onde ele morava foi lá e matou ele. A pergunta que eu coloco para você é o seguinte, de um lado tem um ato, um gesto absolutamente tresloucado, homicida, louco. Do outro, a sociedade vai lá e mata o cara. Que não é menos normal, ou, enfim. Mas olha, o que é o linchamento? O que é justiça com as próprias mãos? O linchamento e a justiça com as próprias mãos é a sociedade chamando para si a solução daquilo que ela acredita que não terá mais solução. Se esse cara aqui na região norte de Rio Preto, que vitimou de maneira não fatal 2 mulheres que estão internadas na UTI, no HB, aqui em Rio Preto, se esse cara cai na mão das pessoas daquela região, cai nas mãos das pessoas vizinhas das vítimas não fatais, é lixado. Porque não há, a sociedade se coloca a questão de que não há outra maneira, não há como lidar com uma coisa desse tipo de outra forma. Olha só, o aumento dos homicídios, o aumento dos linchamentos, aliás, o aumento dos linchamentos, eles dialogam com uma espécie de esgarçamento, uma espécie de estresse jurídico completo. Ou seja, na impossibilidade de assistirmos a sociedade juridicamente constituída, a lei, de resolver coisas como essas a contento, a própria sociedade é que assume essa postura. E aí nós não estamos mais no campo do civilizado, nós estamos no campo da barbárie. Quando a sociedade passa a assumir pelas próprias mãos a justiça, o justiçamento, e o linchamento é isso, o linchamento é uma decisão coletiva de um grupo social no sentido de punir aquele que ela imagina precisa ser punido. Quando a sociedade assume isso como uma postura coletiva, de grupo, o que ela está dizendo é que a sociedade, a partir daquele momento, está funcionando à margem da lei, ainda que funcione de maneira pontual e em casos específicos. Mas pontual e casos específicos agora e depois. O que eu quero dizer é que as instituições no Brasil, o que eu quero dizer é que a lei no Brasil, o que eu quero dizer é que o convívio civilizacional no Brasil é que está em questão. Alguma coisa está acontecendo entre nós que produz essas barbáries que nós estamos vivendo. E isso é o que precisa ser explicado. O que é que está produzindo o contexto cultural e social que produz seres humanos como esse? Meu amigo, um grande abraço, até o próximo programa.